Olá! Nessa aula nós vamos estudar o que você precisa saber sobre sistemas de escrita numérica. Vamos iniciar estudando o que é a base de um sistema de numeração. É muito importante para que você entenda claramente, de uma forma muito objetiva, o que é um sistema de numeração, entendendo primeiro o que vem a ser a base de um sistema. Então nós estudamos, você já sabe, não é? Porque nós já estudamos, que quando o homem descobre a sua capacidade produtiva, ele começa a acumular diversos produtos de diversos gêneros, melhor dizendo. E ele gera uma certa quantidade. Ele sente a necessidade de controlar sua produção, então ele começa a contar sua produção. E o resultado que ele contou, ele chama número. Então, inicialmente, o homem começou a contar de uma forma unitária. Por isso, de uma forma unitária, ou seja, ele contava um elemento de cada vez. Um. Nesse momento, o homem só conhecia essa palavra, a palavra Ele só tinha noção da unidade. Então ele separava de um em um. Por isso, esse sistema é chamado de sistema unitário de contagem, né? Imagina que cada quadradinho desse aqui seja um produto. Então ele separava um por um. Dessa forma, nós concluímos que qual é a base em que ele se baseava para contar? Ele se baseava na unidade. Por isso, a base desse sistema é um sistema de base 1. Vamos escrever aqui. Então, se você conta quantidades separando uma por uma, o seu sistema de contagem é o sistema de base 1. Não é? Então, o homem percebeu que diante desse grande acúmulo de produtos, seria mais fácil, ele precisava criar outra forma de contar. Ele percebeu o seguinte, que ele juntando uma unidade com outra unidade, ele poderia separar duas unidades de cada vez. Então, ao que ele viu, ele chamou de 2. Então ele começou, olha, esses produtos aqui estão aqui envolvidos para mostrar para você que os elementos estão sendo agrupados de 2 em 2. 2, 2, 2, 2. Então a contagem dele era de 2 em 2. Essa palavra 2, ela gerou o sistema que é chamado de sistema binário de contagem. Por que binário? Porque conta-se de 2 em 2. Os grupos, os elementos são agrupados de 2 em 2. Então, a base do sistema, o nome da base é 2. Vamos escrever então. 2. Então, se eu tenho uma determinada quantidade e eu resolvo contar de 2 em 2, de 2 em 2 sapatos, de 2 em 2 sandálias, de 2 em 2 sofás, ou de 2 em 2 blusas, de 2 em 2 calças, então eu estou utilizando o sistema binário, ou seja, a minha base de contagem é 2. Então, seguindo nessa lógica, o homem ele vai se aperfeiçoando, né? Isso é normal, é natural. Até hoje nós estamos aperfeiçoando coisas e descobertas. Então, ele percebe que, ou melhor dizendo, ele percebe que juntando uma unidade com mais uma unidade com mais outra unidade, ao que ele viu, ele deu um nome, chamou de 3. Ele percebeu que se ele contasse de 3 em 3, porque a sua produção aumentava, seria melhor. Então observe que esses 3 elementos, esses 3 produtos, estão aqui, ó, separados de 3 em 3, ó, 3, 3, 3. Então, esse sistema de 3 em 3 é chamado de ternário. A palavra ternário designa 3. Então, se o homem passou a contar de 3 em 3, a base do seu sistema, ele deu um nome, a base é 3. Então, vamos escrever aqui, base 3. Então, se eu tenho uma determinada quantidade, e eu conto de 3 em 3, eu agrupo os elementos de 3 em 3, o meu sistema é um sistema ternário, ou seja, um sistema de base
3. Bom, continuando aqui, dentro desse processo de aperfeiçoamento, o homem ele percebeu que juntar a uma unidade com outra unidade, com outra unidade, com mais uma unidade, ele agregasse mais uma unidade a essas outras 3 que ele já vinha contando, ele poderia contar de 4 em 4. E aí a sua contagem ficaria melhor. Então, a esse sistema de contar, de agrupar elementos de 4 em 4, dá-se o nome de sistema quaternário de contagem. Ou seja, qual é a base desse sistema? Em que se baseia esse sistema? Em grupos de 4, 4 em 4 elementos, não é? Então, a base do sistema é, vamos escrever aqui, 4. Sistema quaternário significa o sistema de base 4. Significa que os agrupamentos de elementos são feitos de 4 em 4, né? Então, nós vamos aqui, dentro dessa lógica de contagem por agrupamento, por formação de conjuntos, vamos examinar aqui o sistema sexagesimal de contagem. Ou seja, vamos ver a medida do tempo. O que vem a ser o sistema sexagesimal de contagem? Medida do tempo. Você sabe que 1 hora corresponde a quantos minutos? A 60 minutos. Bom, e você sabe que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Bom, se 1 hora corresponde a 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, a hora em relação ao segundo fica assim, ó, 1 hora corresponde a 60 minutos vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos, ou seja, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Bom, a base desse sistema, observe que os minutos e os segundos são agrupados de 60 em 60. Então, se os minutos e os segundos são agrupados de 60 em 60, a base do sistema é base 60. Vamos escrever aqui, ó. Base 60, ou seja, o sistema sexagesimal, a base dele é a base 60. E finalmente, vamos falar aqui sobre a dúzia, no sistema de contagem. Bom, quando você chega em algum lugar, né, numa feira, por exemplo, e você vai comprar laranja, você pede meia dúzia, você pede 1 dúzia de laranja. A laranja é vendida em dúzia, ou seja, de 12 em 12. Então, para o feirante, ali, naquele momento, o sistema de contagem dele é de base 12. Vamos escrever aqui, ó, base do sistema, 12. Se ele vende os seus produtos de 12 em 12, ou seja, vende a dúzia, então a base do seu sistema de contagem a base é 12. Então, esclarecemos aqui o que vem a ser a base de um sistema. Eu peço a você que você estude um pouco mais sobre esse assunto e tenha esse assunto em mente, tenha esse assunto esclarecido, que é a base do sistema de numeração. Porque com certeza a compreensão do que vem a ser a base de um sistema vai permitir o seu progresso em outros pontos deste mesmo tema. Ok? Então terminamos aqui essa aula e até a próxima.